Genocídio indo e vindo, eu não tô rindo, da matança de judeus até de índio, atrocidades na cidade, matança por racismo e até por vaidade. O que é genocídio? Aqui no canal Pensa Aí. Canal Pensa Aí, mais uma aula para você, tema da aula de hoje, o que é genocídio em tempos de pandemia, em tempos de falta de vacina, em tempos de tantas atrocidades pelo mundo afora. Essa palavra aí vem sendo frequentemente utilizada, debatida, né? Aqui um termo simples, um conceito bem breve sobre o que é genocídio do ponto de vista sociológico. Conceito sociológico: genocídio é a tentativa sistemática de eliminar todos os membros de uma dada categoria social, em geral definida por características como raça, etnicidade, religião ou nacionalidade. De forma que, por exemplo, o holocausto imposto pela Alemanha nazista aos judeus da Europa, a destruição das tribos americanas nativas nos Estados Unidos, o massacre turco de mais de 1 milhão de armênios entre 1917 e 1919, bem como o assassinato de milhões de pessoas na região do Camboja na década de 70, são exemplos diretos de práticas genocidas contra populações com vistas, a promover interesses de opressão social, entre outras coisas. Para representar um pouco desses exemplos, algumas imagens aí. A imagem referente à prática genocida do nazismo, sob o comando de Hitler. Lembrando que essa política também consistia na ideia de expulsão, não só de extermínio, mas também de expulsão. Ou seja, o genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra os judeus e outros grupos étnicos foi inicialmente descrito como nada mais do que expulsão de populações da Alemanha e de outros países ocupados para a Europa Oriental. E mais imagens: o extermínio das tribos aí latino-americanas, bem como aí imagens do retrato dos massacres dos armênios. Importante também dizer que recentemente grupos étnicos inteiros também foram expulsos de algumas sociedades africanas como resultado de pressões econômicas, guerra civil e outros tipos de desordem. E em vários países europeus, com destaque na França, movimentos sociais têm pedido a expulsão de populações de imigrantes. Basta você acompanhar o noticiário. Migrantes, a maioria não branca, a fim de aliviar a concorrência por empregos e outros recursos. Então, são vários fatores que envolvem práticas genocidas e também o extermínio de jovens. Segundo algumas pesquisas, entre 16 e 25 anos aqui no Brasil, a maioria de periferia e negro, também constituem prática genocida muito séria. Como referência, para que você entenda um pouco mais sobre genocídio e as diversas formas como ele ocorre, um documentário em Arquitetura da Destruição, com foco no nazismo sob o comando de Hitler, bem como o filme A Lista de Schindler, duas formas interessantes de compreender um pouco mais do genocídio nazista. Também o filme Pirikipikura, que retrata um pouco de uma tribo indígena, os últimos resistentes, sobreviventes dessa tribo. Aqui um extermínio em termos de Brasil, para representar várias tribos indígenas exterminadas com práticas genocidas ao longo dos tempos, inclusive atualmente. E também o livro Bala Perdida, que também retrata a violência policial no Brasil. Um filme também que serve como fonte para se estudar o genocídio, porque também está presente no nosso cotidiano em outras formas, como a violência policial, principalmente em cima de jovens da periferia e negros. São algumas dicas aí para entender o que é genocídio. Canal Pensa Aí, essa foi mais uma aula para você.